Pessoal, tudo bom? Feliz 2022, né? A gente iniciou esse projeto Cada Minuto Debate em 2021, já estamos entrando em 2022, no ano de eleição. Sempre eu e o Célio, tudo bom, Célio? Como é que você está? Tudo bem. E aí hoje a gente vai conversar sobre 3 temas palpitantes, Célio. Um é o nosso querido Supremo Tribunal Federal, o STF, os secretários que são candidatos, e no terceiro bloco a gente vai falar sobre negacionismo, ou seja, o tema vai pegar fogo, né? O primeiro bloco, Célio, é sobre o STF. Nosso STF tem umas características próprias, a nossa Suprema Corte, né? A gente tem um ministro que é político, né? Quase um parlamentar ali, ultimamente. Entraram 2 novos ministros agora na corte. Um terrivelmente evangélico, é o último que entrou, né? E o outro, o Cássio Nunes, é um cara que fica guardando os processos para não prejudicar o presidente. Terrivelmente misterioso. Terrivelmente misterioso, né? É um cara obscuro, né? Tem uma carreira obscura. E aí o STF ficou desses remendos, né? Tem um ex-advogado do PT, tem um ex-ministro da Justiça do Temer. É um STF puramente político que fica se envolvendo em uma série de polêmicas, assim, enfim, e que pensa uma coisa e depois no outro ano muda, deixando uma incerteza jurídica, e uns figuras que dão entrevista em tudo que é canto. Célio, o que é o STF e o que o STF impacta a nossa vida, a vida das pessoas, assim, na rua e de certa forma? Esse é mais um... Olá para todo mundo. Esse é mais um dos temas no Brasil, né? Que você pode costurar um debate, uma conversa a partir de diferentes situações. O STF, o Supremo Tribunal Federal, mudou bastante em relação à população nos últimos anos, não de ontem ou de hoje, de ontem para hoje, mas já tem um tempo. A inauguração das transmissões ao vivo, né, das sessões, da TV Justiça, é um marco nessa mudança de patamar, digamos assim, do STF em relação, pelo menos ao conhecimento, né? A população, uma brincadeira que já é uma piada já velha, é que antigamente se sabia de qual a escalação da seleção brasileira, os 11 da seleção brasileira de futebol. Hoje em dia ninguém sabe, mas a maioria, pelo menos até um dia desse, tem esses 2 novatos aí, talvez o pessoal nem todo mundo se lembre, mas a população sabe a escalação completa dos 11 do STF, né? Porque, além disso, desse aspecto das transmissões ao vivo, em que você pode acompanhar os debates acalorados, aí você vê a vaidade, as brigas, as confusões, alguns ótimos debates, inclusive, também sobre leis, né, sobre direito. Esse é um aspecto. E o outro aspecto é que, no Brasil, dos últimos anos, né, também a partir das últimas décadas, mas principalmente dessa última década, cada vez mais conflagrado e em conflito, o STF passou a ter um protagonismo. É uma situação complicada porque você não pode simplesmente... Eu não gosto da coisa de generalizar, né? E o STF como piada, e essa desvalorização, digamos assim, de uma Suprema Corte, ou um ataque permanente ao STF, ou transformar todos os seus ministros com interesses particulares ali, generalizar numa crítica, não é bom para a democracia, porque a Justiça, o Poder Judiciário, a Suprema Corte é um marco incontornável no jogo democrático, no Estado de Direito. Então, julgamentos, a tal do poder moderador, né? Essa polêmica aí nos últimos tempos e tal. É claro que o tribunal, como todas as demais instituições, são feitas por pessoas, seres humanos. Então, ali o sujeito, você vê de tudo, vê realmente algumas situações bastante complicadas nos últimos tempos, né? Eu acho que o mais problemático no STF é, de fato, quando se caracteriza uma ação colegiada ou de um ministro em que de fato parece ser um avanço em cima ou do executivo, da prerrogativa do executivo, ou das prerrogativas do legislativo. Então, por exemplo, se lembrar que um ministro querer impedir que um senador tome posse num cargo
interno depois de uma eleição no Legislativo. Isso já aconteceu, né? O nosso senador Renan Calheiros foi alvo disso, com decisões de Marco Aurélio, do Fux, outros... Impedir a posse de um ministro, no caso do Lula. No caso do Lula, lá atrás, exatamente. Então, isso foi o Gilmar Mendes, né? Na época, um entusiasta anti-PT, da Lava Jato no pacote, depois virou o jogo, né? Mas essa você lembrou bem, tá aí essa foi um caso emblemático. Assim como o Marco Aurélio tentar impedir a posse também do Renan Calheiros da eleição do Senado, né? Há alguns anos. Então, isso, daí eu acho que o STF falha gravemente, porque por mais que eu discorde de uma decisão, de todas as decisões, por exemplo, de um presidente como o Bolsonaro, ele tem prerrogativas, ele tem uma margem para atuação dentro da legalidade. Se os seus atos, mesmo que eu considere abomináveis, estão dentro, obedecem a essas regras, não há porquê você torcer, eu querer que um ministro o tempo todo fique podando, impedido, né, o executivo de governar, é a crítica que se faz. Enfim, eu acho que o aspecto mais grave é isso. O STF não pode impedir que o Congresso Nacional legisle e nem pode impedir que o executivo governe. Tem 3 tópicos aí que eu queria que você desenvolvesse, sério. O primeiro é a questão do sistema judiciário brasileiro. Tudo acaba descambando no STF. Eu vi nos últimos tempos o STF decidindo se o título brasileiro era do Flamengo ou do Sport. Isso. E agora, ontem, decidindo sobre a soltura ou não de uma pessoa que roubou uma lata de leite. Exatamente. Poxa, né? É o STF que vai decidir isso. A outra questão é o sentimento de impunidade, que eu particularmente, acho que não é só um sentimento. Eu desconheço qualquer político importante, eu não estou presumindo culpa, viu? Seja culpabilizado ou não no STF. Pelo contrário, por erros, por mudanças de entendimento, algumas operações, eu não estou nem falando da Lava Jato, estou falando de outras operações, a Caixa de Areia, entre outras, foram completamente dizimadas no STF, por um entendimento que no ano anterior era de uma forma e no ano posterior era basicamente de outra, né? Esse é o segundo tópico, a impunidade. Tudo acontece vai para o STF. Vai para o STF. E o terceiro tópico é essa questão desse processo. A gente, várias vezes aqui no programa, a gente fez críticas fortes ao governo do Jair Bolsonaro, mas esse processo que o STF, através do Dias Toffoli e do Alexandre Moraes, principalmente do Alexandre Moraes, que ele julga, ele investiga, ele não parece demais, não parece um superpoder. Exatamente. Então, queria que você desenvolvesse esses 3 tópicos. No primeiro, tudo descamba no STF, sério. Essa questão, a gente já falou aqui, se você vai ter conflito, em algum momento vai ter que se cravar uma decisão, isso acaba indo realmente para o STF, para o judiciário, né, como um todo. Se faz muita crítica da chamada judicialização, né, da política, da vida pública e da política, principalmente. A gente não pode esquecer que, na maioria desses casos em que um juiz decide monocraticamente ou a questão vai para debate no pleno do STF, eles são provocados pela própria categoria, classe política. São senadores, são deputados, é o governador, é o próprio governo federal, o ministro de Estado, enfim, as ações chegam no Supremo e o Supremo vai ter que decidir. Esse é um debate específico, né? Como a gente, eu acho que só o tempo e aprimoramento das instituições, das práticas e tal, pode fazer com que um STF com um foco mais preciso, mais enxuto, né? Então julga absolutamente tudo, que na verdade, em tese, é isso, é uma corte, um tribunal constitucional. Para lá deveriam ir as questões exclusivamente que dizem respeito a isso. Mas tudo se tem um gancho e transforma em matéria constitucional, né? Essa é uma difícil nessa parada aí, porque eu acho que a gente não pode... É difícil avaliar quando a coisa está realmente exagerada em termos da judicialização ou quando o caminho realmente necessário, possível, é esse mesmo, porque é a instância, é um pacto que nós temos na sociedade e o judiciário existe para isso mesmo. E aí você não caracteriza a impunidade porque passa por todas as varas, passa por todas as instâncias,
primeiro grau, segundo grau, STJ, TRF1, TRF2, TRF3, chega no STF e eu não tenho a porcentagem dos processos que prescreve, mas é altíssimo em relação aos poderosos. Não há uma sensação de impunidade para a sociedade? A sensação de impunidade é muito ruim, né? Porque, principalmente quando você... prescrição de processo, ou seja, o negócio ficou lá anos ou décadas e não se julga e tal. Aí casos como esse, de um furto de R$18 ou outra, viram a confusão dos infernos, né? E situações, casos graves que se arrastaram realmente. O ministro tem um poder descomunal, como tem um juiz também, de primeira, de segunda instância. Um pedido de vista pode adiar para as calendas, eternamente uma decisão importante, enfim. Uma das coisas aí que eu acho que deve funcionar para que a gente aprimore isso, são os chamados órgãos de controle. No caso do Judiciário, o CNJ. Para simplificar, o que é o CNJ? É uma espécie de supercorregedoria, mas que acaba, às vezes, ou em algumas vezes, reproduzindo os mesmos vícios e erros. Tem uma característica política na indicação. Na indicação, são os próprios membros do Judiciário. Enfim, essa é já foi um avanço, mas é ainda um negócio difícil. Por quê? Porque, entre outras coisas, ou muito principalmente, é um núcleo, eu já falei aqui em texto que eu escrevi no Cada Minuto, é um mundo quase paralelo do judiciário também, agora fazendo uma crítica bem dura, ministros, juízes, magistrados... Banca de advogados poderosíssimos. Acho que flutuam por aí como se vivessem em outro planeta. Bermuda, né? Exato. Terra e bermuda. Exatamente. Então, é um tema, é uma situação realmente difícil. E você falou em um terceiro ponto, né? Que é o processo do fim do mundo. Esse processo onde vale tudo. Né? Manda prender, manda soltar, manda investigar. A gente falou rapidamente desse caso aqui, né? Um inquérito decidido, aberto no âmbito do STF, com o comando de um ministro, com relatoria de outro ministro, sem ouvir a PGR no início, né? Foi pedir a opinião depois. Esse é um caso para estudos, que o STF vai ficar com essa marca aí por um bom tempo, um caso realmente exótico. A única coisa, e sem querer, uma coisa que eu só insisto nisso, cara, a gente não deve, apesar de todos os erros que já aconteceram, operações importantes que avançaram, que depois foram anuladas estranhamente no STF em anos anteriores, a própria Lava Jato, que não foi alvo de nenhuma decisão de estranhamento, pelo contrário. O estranho aí é que tinha se levado 2, 3, 5 anos para que o STF decidisse que o juiz não era o juiz competente da causa, que é o que o Fachin decidiu em relação... É um absurdo, né? Assim, você um dos maiores absurdos na história do STF. Porque aí você... Exatamente. Agora, o que aconteceu? É uma situação bem específica da hora, né? Você deixou correr na Lava Jato, de novo. Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e companhia fizeram o que quiseram. Achavam que iam governar o país mesmo, eu acho isso. Mas parece que quando atingiu determinadas figuras... Eu estou falando especificamente do ministro Gilmar e de outros, parece que quando chegou a determinadas figuras, eu digo do PSDB, do MDB, aquela prisão que eu achei absurda do Temer, enfim. Exatamente. Quando chegou nessas figuras, parece que o jogo mudou, né? Você lembrou o jogo mudou, exatamente. A prisão do Temer, que foi decidida pelo juiz Marcelo Bretas, foi uma coisa ridícula. Absurda. É o Moro do Rio de Janeiro, né? Aquele maluco lá. Vive aparecendo em rede social, mostrando a musculatura e tal. É um brincalhão. Essas figuras prejudicam o judiciário. Querendo dar uma de heróis, né? de xerifões e tal. Jacobinismo, né? Exatamente. E aí tumultua realmente. Eu acho o seguinte, para a gente fechar aqui, estamos estourando, né? Sobre o STF. Contraditório as decisões, tem muitas contradições no âmbito da sua formação, no pensamento dos ministros. Agora a gente vive um momento bem complicado com esses dois novos ministros, o Cássio Nunes e o André Mendonça, da lavra do Bolsonaro, né? Ninguém sabe direito o que vem por aí, ou já sabe o que é que vem por aí. Eu espero que, na verdade, o bom é que nós não estávamos no bom caminho nessa história de fecha o Supremo, joga bomba, faz protesto.
E isso só interessa realmente a Bolsonaro ou a tipos como ele, ou a candidatos a autocratas como ele, que querem avacalhar tudo. E não interessa ter um poder judiciário sério, etc, etc. Quer que seja mesmo, na boca do povo, uma esculhambação. Todo juiz é uma porcaria mesmo e fecha lá. Não, nada disso. As regras estão aí, devem ser obedecidas. Ainda bem... Isso eu tenho que... Eu acho o seguinte, cara. Ainda bem que hoje, no governo Bolsonaro, na gestão que a gente tem desde 2019, o STF salvou o país, eu acho, de coisas muito piores que viriam por aí se esse camarada pudesse ter atropelado o Supremo Tribunal Federal. Ainda bem que isso não aconteceu, apesar de todos os erros e todas as críticas que se possa fazer à nossa velha Suprema Corte. Concordo. A gente encerra aqui por aqui um assunto que a gente sempre vai estar falando sobre ele, principalmente ao longo da eleição de 2022, Isso. que a gente vai ter que entender qual é o papel do STF nesse processo. Então é isso, gente. Assim encerra assim o primeiro bloco do Cada Minuto Debate. Como eu sempre não falei no preâmbulo, mas falo agora no final, no site, portal Cada Minuto, www.cadaminuto.com.br, no nosso canal do YouTube, o Cada Minuto TV, e nas plataformas de streaming. Obrigado.